Olá, pessoal. Boa noite a vocês. Eu me chamo Marcos, faço parte dos professores de biologia que estão nesse do projeto Vem para Unir, né? É um projeto com o objetivo de ajudar os alunos, né, que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre histologia animal, que é um assunto bastante legal, né, e que eu tenho certeza que vocês já estudaram, né, no ensino fundamental, bem como no ensino médio, a histologia, e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre esse assunto. Então, histologia animal, cursinho, vem para a Uni 2021. Vem com a gente, né? Pessoal, então se nós vamos falar sobre histologia, nada melhor do que nós entendermos, em primeiro lugar, o que é a histologia. Né? Então, a histologia é o ramo da ciência que estuda os tecidos biológicos, tanto que se nós partirmos da etimologia da palavra, nós vamos ver que a palavra histologia ela é dividida em duas partes, histo e logia, sendo que isto significa célula, sendo que isto significa tecido, né? E logia significa estudo. Então, estudo dos tecidos, ok? Mas, professor, o que seria um tecido? Então, pessoal, um tecido, né? O que define tecido é um conjunto de células juntamente com matriz extracelular. Então, célula e matriz extracelular formam um tecido. E nós temos tipos de tecido. Nós temos o tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos os tecidos conjuntivos especiais, nós temos o tecido muscular e nós temos o tecido nervoso. E, inclusive, eu coloquei umas imagens aqui para que vocês pudessem já ter uma ideia do que nós vamos abordar nessa aula, ok? Então, o primeiro tecido que eu quero conversar com vocês é o tecido epitelial. E, iniciando a partir da sua classificação, nós classificamos o tecido epitelial em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, ok? E as suas funções é revestimento, e lembre-se, quem possui função de revestimento possui função de proteção, como, por exemplo, a nossa epiderme. Quando nós estudamos o sistema imunológico, a gente vê que existe uma imunidade que nós chamamos de imunidade inata, e a nossa pele, a nossa epiderme faz parte desta imunidade inata. Por quê? Porque as células do tecido epitelial, elas são ditas justapostas, ou seja, é uma célula ao ladinho da outra, né? E isso vai formar para uma barreira contra a entrada de micro-organismos. Vejam a importância dessas células serem justapostas. Possuem função de secreção também. Lembrem-se que secreção e excreção não é a mesma coisa. Secreção é aquilo que o meu corpo libera que vai ser útil, que vai me servir para algo. Por exemplo, a saliva é uma secreção, o suor, a lágrima são tudo secreções. Agora, excreção é aquilo que o meu corpo libera que é tóxico para o meu organismo, como, por exemplo, a urina. A urina, ela tem ureia, então, e a ureia, amônia, ácido úrico são tóxicos para a gente. Então, tudo que for tóxico para o nosso organismo vai fazer a excreção, ok? E também realiza uma importante função no que se refere à absorção, que vocês vão ver melhor com a nossa amiga que vai estar falando sobre a fisiologia. Ok? Então, as características, células justapostas, como eu falei, e essa segunda característica se deve à primeira, porque se as células são juntinhas, justapostas, consequentemente tem pouca substância intercelular. Esse tecido, as células desse tecido também têm uma forte adesão celular. E outra é avascular e aneural. Aí vocês podem se perguntar, professor, se o tecido epitelial ele é avascular, quem vai nutrir o tecido epitelial? O tecido conjuntivo, gente.
O tecido conjuntivo vai nutrir o tecido epitelial por ele ser avascular. E outra, quando eu era mais criança, né, eu tinha mania de colocar agulhas na superfície da minha mão. Que no caso era no tecido epitelial, né, epiderme, né? E eu via que não saía sangue, e além de não sair sangue, não doía. Aqui nós temos a resposta para isso. Isso acontece porque não sai sangue, porque o tecido epitelial é avascular, porque não dói, porque é aneural, não tem ramificações nervosas, pessoal. Entendeu? Então, é importante que nós saibamos disso, ok? Aí, ainda mais sobre o tecido epitelial, nós podemos classificar o tecido epitelial de acordo com o número de camadas celulares e também de acordo com a forma das células. Então, quando eu tenho uma camada celular, eu digo que esse tecido epitelial ele é simples. Agora, quando eu tenho várias camadas, eu digo que esse tecido epitelial ele é estratificado, entendeu? Agora, quando eu tenho uma camada de células, só que são células em formas de coluna, são células longas, né, e que possuem núcleos em diferentes alturas, dá a impressão de que tem mais de uma camada, mas na verdade não é, porque o núcleo dessas células estão em alturas diferentes. Aí eu digo que ela é pseudo-estratificada. Pseu significa falso, entendeu? Aí eu posso também classificar o tecido epitelial na forma das células. Como assim, professor, na forma das células? Existem células pavimentosas, que são células em forma de pavimento, células cúbicas, que são células em forma de cubo, e células prismáticas, que são como se fosse de coluna, né? Alta, né? E também nós temos as células de transição, que na sua forma normal são cúbica, mas pode ficar pavimentosa, que é o caso da nossa bexiga. Ela se expande para caber mais urina, e essas células passam de cúbica para pavimentosa. Aí olha só que interessante, pessoal. Observem que aqui nós temos um epitélio simples, pavimentoso. Simples porque uma camada, olha só, uma camada. Pavimentoso por quê? Porque as células são em forma de pavimento, achatada, entendeu? Olha aqui, ó, simples, uma camada de célula, cúbico, porque as células são em forma de cubo. E assim sucessivamente, gente. Então, não tem segredo, é fácil, né? Mas muita gente é pego justamente nessa parte do tecido epitelial, ok? E nós temos agora o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, olha só, vamos às características do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ao contrário do tecido epitelial, ele possui muita substância intercelular. Possui muita substância intercelular. E possui pouca adesão celular e possui grande diversidade de células. Inclusive, eu aconselho vocês a estudarem, né, essa grande diversidade de células, porque é importante, gente, ok? E ele é vascular e neural, ok? E ele vai, especificamente falando, tecido conjuntivo propriamente dito, vai nutrir o nosso, a nossa epiderme, ok? E olha só, gente, quanto às suas funções, adesão entre tecidos, sustentação, reserva, defesa e preenchimento. Ok? Aí vamos à classificação para poder concluir essa parte de função. Aí o tecido conjuntivo ele é classificado em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especializado, sendo que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele ainda é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tecido conjuntivo propriamente dito denso, e o denso ainda é subdividido em denso modelado e denso não modelado. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê. E tem os tecidos conjuntivos especializados, que são aqueles tecidos que nós conhecemos, como adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e hematopoético, ok? Aí o tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos o TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD frouxo, tá? Nós temos o TCPD denso. O TCPD frouxo, ou seja, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele é pobre em fibras, inclusive por isso que ele é frouxo, possui muita substância amorfa, ou seja, muita matriz extracelular,
é adesivo e ele trabalha na sustentação de epitélio e está presente nos espaços entre órgãos. Os nossos órgãos, pessoal, eles não ficam soltos. Existe membrana de tecido conjuntivo que envolve esses órgãos, até mesmo para que eles não entrem em atrito, ok? E nós temos o TCPD denso, que possui muitas fibras, ao contrário do frouxo, e por isso que ele é denso, porque possui muitas fibras. Ele é elástico, isso significa, então, que ele tem muita fibras elásticas, né? E esse tecido conjuntivo denso, né, ele pode ser subdividido em denso modelado e denso não modelado, sendo que o denso modelado, ele possui as suas fibras desordenadas. O denso não modelado possui as suas fibras desordenadas. Elas não estão em ordem. É uma para cá, uma para lá, uma para cima, uma para baixo. E nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito modelado, que as suas fibras estão organizadas, como se fossem feixes. Não estão desorganizadas, como é o caso do denso não modelado. Aí eu coloquei aqui uma imagem para vocês de exemplos. Então, aqui nós temos a nossa epiderme e aqui nós temos a derme, né? E a derme, nós temos na derme, nós temos TCPD frouxo na camada papilar, nós temos TCPD denso na camada reticular da nossa pele. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Então, nós temos aí características gerais, o que vocês precisam saber. Tá? Aí nós temos o tecido adiposo. Olha só as funções do tecido adiposo. O tecido adiposo possui função de reserva de energia. Claro, gente, tecido adiposo é lipídio, e a gente sabe que os lipídios são a nossa segunda fonte de energia. Eles são reserva de energia, porque a primeira fonte de energia, quem é? Os carboidratos. Segunda fonte, lipídios. Terceira fonte, proteínas. Então, por isso que quando você vai em um médico, um nutricionista, e você diz que você quer emagrecer, ele fala, reduz a quantidade de carboidratos na tua dieta. Por que que ele diz isso? Porque o carboidrato é a primeira e principal fonte de energia. O teu corpo, entre lipídio e carboidrato, o teu corpo vai preferir usar carboidrato para te dar energia. Então, se você reduz a quantidade de carboidrato na tua dieta, o teu corpo vai partir para a segunda fonte de energia, que é quem? Lipídio, tecido adiposo, triglicerídeo. Consequentemente, ele vai queimar gordura para te dar energia e você vai emagrecer, né? Ele funciona também como um isolante térmico. Funciona como, por quê? Porque os lipídios, eles não mudam a sua temperatura assim da noite para o dia. Isso é importante, principalmente em dias frios para nós, ok? Proteção, claro. Quantas vezes nós já caímos de bunda, né, no chão? Já pensou se não fosse essa gordura que nós temos concentrada aqui? Se nós levássemos um murro aqui no peito, ó. Se a pessoa se não fosse essa gordura que nós temos aqui, então proteção e gerar calor. Nós vamos ver que existem uns tipos de células, já, que elas são responsáveis por gerar calor. E nós temos em crianças, em recém-nascidos, uma quantidade muito alta dessas células para gerar calor para eles. Aí tem gente que pega e embrulha a criança com 35 mil lençóis com medo dela passar frio, sendo que nós temos uma função biológica aí, do tecido adiposo para gerar calor para essa criança. Ok? Característica do tecido adiposo. As células do tecido adiposo são os adipócitos. Os adipócitos são as células do tecido adiposo. Possui pouca substância intercelular. É vascularizado e neural. Claro, se eu beliscar aqui, a minha gordura vai doer. Tem ramificações nervosas. Entendeu? E no que se refere, pessoal, à classificação desse tecido, olha só, ele é classificado em tecido adiposo unilocular e tecido adiposo multilocular. Vamos entender, de primeiro lugar, a diferença. Por que unilocular e por que multilocular? Então, olha só, esse tecido adiposo unilocular, ele também é conhecido como gordura branca ou amarela. E o que que acontece? As células de tecido adiposo, caracterizadas como unilocular, são aquelas células que possuem apenas uma gota de triglicerídeo,
né? É só uma gotazinha, e essa gota ela é grande, compreende quase toda a célula, não é? Tanto é que ela até desloca o núcleo para a periferia da célula, entendeu? Aí já o tecido adiposo multilocular, ele não tem só uma gotícula de lipídio, ele tem várias gotículas de lipídio, várias e várias e várias gotículas. Não é só uma grande que ocupa toda a célula, são várias, por isso multilocular. E o tecido adiposo unilocular, né? Eu coloquei aí as características para vocês verem, né? Grande bolsa, gota de triglicerídeos, por esse motivo o núcleo é deslocado, função de reserva, eu já até comentei com vocês, e são localizados em locais diferentes em homens e mulheres, não é, gente? A mulher tem mulher que a mulher armazena mais no peito, na coxa, né? No bumbum. O homem é mais nessa parte aqui da barriga, né? Na nossa pança, não é, gente? E eu coloquei uma observação para vocês. Ter mais ou menos peso não está relacionado com a quantidade de adipócitos, mas sim a quantidade de gordura que essa célula armazena. Então, se hoje eu peso 80 quilos, eu vou lá daqui 3 meses, eu estou pesando 100, não é multiplicação de adipócitos, não. É que essas células, esses adipócitos, eles armazenaram mais gordura, por esse motivo, por armazenar mais gordura, a célula se expande, entendeu? Então, não é quantidade de células, é quantidade de gordura que essa célula ela pode armazenar. Aí nós temos o multilocular. O que é o multilocular? Várias gotas de gordura, ok? E também tem várias mitocôndrias. E esse multilocular pode ser chamado de gordura marrom. E é devido à mitocôndria que essas células elas ficam amarronzadas. Gera calor. Estão vendo? Esse tecido adiposo multilocular é o que gera muito calor. Está presente em grande quantidade em crianças. Crianças têm uma grande quantidade de tecido adiposo multilocular. E olha só, eu coloquei uma observação para vocês. As mitocôndrias produzem calor graças a uma proteína que nós chamamos de termogenina, ok? Graças a essa proteína, as mitocôndrias produzem calor. E essa gordura, ao contrário da outra, ela não é localizada. Não tem, tem mais nessa parte mais em homem, a outra mais em mulher. Não, ok, gente? Aí eu coloquei aqui para vocês verem, ok? Uma imagem de uma lâmina. Olha só, tecido adiposo unilocular. Estão vendo aqui, ó? Uma só gota de gordura. Ó, uma só. Dá para a gente ver até a membrana plasmática das células. Poxa, passou. Dá para ver até a membrana, ó. Tá vendo? Agora o multilocular, um monte de gotículas. Chegou, não consigo nem ver onde que está a membrana plasmática. Entendeu, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem, depois eu posso estar pedindo para a professora coordenadora estar passando esse slide para vocês. Aí nós temos o tecido cartilaginoso. Quais são as funções do tecido cartilaginoso, professor? Sustentação. Claro, cartilagem sustentando o nosso nariz, sustentando a nossa orelha, ok? Proteção, flexibilidade articular. Na extremidade dos nossos ossos, nós temos cartilagem, e essa cartilagem é importante para impedir o atrito entre um osso e outro na articulação, ok? E serve como precursor ósseo, né? Na digitação, precursor ósseo. Quando nós somos embriões, nenhum embrião é com esse esqueleto, gente. Primeiro, nós somos feitos de tecido cartilaginoso, aí depois nós sofremos processo de ossificação, entendeu? Depois nós sofremos processo de ossificação. E agora, no que se refere à classificação do tecido, nós temos cartilagem hialina, que é a mais comum, possui poucas fibras, e exemplos desse tipo de cartilagem são as articulações e a traqueia. A nossa traqueia possui cartilagem como se fosse em anéis por toda a traqueia. E isso vai ser importante para que a traqueia não se feche e impeça a entrada de ar e a gente morra sem ar. Nós temos cartilagem elástica, que é rica em fibras elásticas, né? Cartilagem elástica, rica em fibras elásticas. E exemplos, aqui na nossa orelha,
ponta do nariz, a epiglote. E a epiglote é uma estrutura cartilaginosa que nós temos na superfície da nossa laringe, porque quando nós engolimos, né, seja um líquido, bebemos água ou comemos um alimento sólido, essa epiglote ela se fecha e faz com que o alimento passe da faringe para o esôfago e não entra para a traqueia para a gente não se engasgar, por exemplo. Entendeu? Nós temos a cartilagem fibrosa, rica em colágeno, e é a única que não tem revestimento do pericôndrio. Nós vamos já ver o que é o pericôndrio, né? E exemplos de cartilagem fibrosa, entre a cartilagem que a gente tem, nós chamamos de disco intervertebrais. Então, entre as vértebras, nós temos um disco, que nós chamamos de disco intervertebral, que nada mais é do que tecido cartilaginoso. As características desse tecido, avascular, e, inclusive, é o único tecido conjuntivo que é avascular, porque lembrem-se, nós estamos falando de tecido conjuntivo especializado, só não o muscular e o nervoso que não é especializado, e o epitelial, entendeu? Avascular, aneural, ok? E esse tecido ele possui uma membrana que o envolve, que é o pericôndrio, aqui, ó, onde a seta está mostrando. Olha só, que é, agora a seta sumiu, que é o pericôndrio, estão vendo? O pericôndrio vai sustentar esse tecido, porque ele é o que? Avascular. Ele vai sustentar esse tecido cartilaginoso, ok? E esse pericôndrio, ele é altamente vascularizado e neural. Aí vocês me perguntam, professor, se a cartilagem ela é avascular e aneural, por que quando eu furo a minha orelha, o meu nariz dói? Pericôndrio altamente vascularizado. Não tem como você furar a cartilagem sem passar por ele, porque é ele que recobre a cartilagem, entendeu? E as células desse tecido são ditas como condroblastos, condrócitos, ok? Olha só, gente, esses condroblastos, eles formam a matriz extracelular desse tecido. E essas células, quando elas ficam velhas, esses condroblastos, eles param de ser chamados de condroblastos e passam a ser chamados de condrócitos. Então, o condrócito não é nada mais... na verdade, o condrócito, ele já foi um condroblasto, só que ele ficou velho e passou a ser chamado de condrócito. E essas células elas podem ficar em estruturas, lacunas, formando o que nós chamamos de grupo isógeno, ok? Aí nós temos o tecido ósseo, as funções do tecido ósseo, sustentação. É claro, gente, se eu tivesse um poder e eu fizesse assim, ó, e nessa hora o meu tecido, meu sistema esquelético sumisse, eu ia cair só a massa no chão, só a massa velha no chão. Porque quem dá forma para nós é o osso, quem dá sustentação para nós é o osso. Ele garante também o movimento, né? Eu consigo me movimentar, correr, andar, graças também ao tecido ósseo. Proteção. A nossa caixa torácica aqui, ela protege os nossos órgãos, pulmão, o coração. Já pensou se não tivesse, eu levava um murro aqui, era saco, né? Mas ia para o saco. Células. As células do tecido ósseo são os osteoblastos, forma a matriz extracelular, e os osteócitos. Aí eu digo a mesma coisa, osteoblasto. Quando fica velho, é chamado de osteócitos. Ok? E nós temos os osteoclastos. Os osteoclastos, eles vão degradar a matriz óssea. E os osteoblastos, aqui, ó, osteoblasto, cadê a seta? Osteoblasto, ele vai formar a matriz óssea. Aí a matriz óssea, por exemplo, ficou velha. Aí vem o osteoclasto e degrada a matriz. Inclusive, se a gente tiver mais osteoclasto aqui, ó, osteoclasto, do que osteoblasto, eu vou ter mais célula degradando a matriz óssea do que formando a matriz óssea. Sabe o que é isso? Osteoporose. Entendeu? É uma desregulação entre essas células que forma e que degrada. Característica do tecido ósseo, vascular e neural.
Se eu tiver uma fratura, eu quebrar o meu osso, pode ter certeza que vai doer e vai sair sangue, porque é vascularizado e neural. Contém fosfato de cálcio, ok? Fosfato de cálcio que dá rigidez ao osso, ok? Além disso, tem o colágeno também. Inclusive, a falta de colágeno pode dar aquela doença que nós chamamos de ossos quebradiços. Por quê? Porque tem a rigidez, mas não tem o colágeno que funciona, que dá sustentação. É como se fosse aqueles ferros. Quando eu vou fazer uma casa, eu não coloco ferro, né? Pra... Porque senão qualquer coisa que eu fizesse, desse uma mãozada, caía, entendeu? Então, o colágeno, ele funciona como se fosse uma analogia. Eu estou fazendo agora aquelas estruturas de ferro, entendeu? E olha só, gente, o tecido ósseo, ele é envolvido por uma membrana também, que nós chamamos de periórteo. Na verdade, são duas, o periórteo e o endórteo, ok? E aqui eu coloquei uma imagem para vocês, para que vocês pudessem estar vendo, de uma lâmina, onde eu tenho o periórteo, onde eu tenho as células, e uma imagem de um osso, com as estruturas dele. Também nós temos a medula óssea, artérias, veias, temos a membrana que envolve o periórteo, né, cavidade medular, o osso esponjoso e o osso compacto. E agora a gente entra num tecido muito legal, né? Tecido sanguíneo. Qual é a função do tecido sanguíneo, né, gente? Transporte de substância. Gente, olha a importância do tecido sanguíneo. Como que vocês acham, por exemplo, na ventilação pulmonar, eu respiro o ar, né, e ele entra pelo nariz, cavidade nasal, depois aí vai pela faringe, entra na laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, onde eles vão sofrer a hematose. Como que esse ar, esse oxigênio, ele vai do meu pulmão até, por exemplo, a célula do meu pé? Como que ele vai? Pelo tecido sanguíneo, gente, ok? Gases, oxigênio, CO2, as células, elas liberam CO2 no seu metabolismo, é resto, lixo, o que sobrou do metabolismo. Quem leva esse CO2 para o pulmão e para o pulmão lançar fora é o sangue. Células, nós temos, por exemplo, células de defesa que que estão presentes no tecido sanguíneo. Quando eu tenho uma infecção, o tecido sanguíneo leva essas células lá para o local onde está a infecção, nutrientes, glicose, por exemplo, a todas as nossas células, primeira fonte de energia. Quem é que leva essa glicose para todas as nossas células? Nada mais e nada menos do que o tecido sanguíneo. Entendeu, gente? Hormônios, né? Hormônios, tem hormônios que são produzidos no nosso encéfalo. Como que você... olha só, tem hormônios que são produzidos no nosso encéfalo e tem que ir para os órgãos genitais. Como que vocês acham que esse hormônio vai sair do encéfalo e vai para o órgão genital? Né? Através do tecido sanguíneo. Excreções, né? Acho que eu já comentei excreções, né? CO2 liberado pela célula. Né? Composição dos tecidos sanguíneos, células. Quem são as células? Hemácias, glóbulos brancos e as plaquetas, na verdade, são fragmentos celulares, tá, gente? Não é célula em si, são fragmentos celulares. As hemácias, vocês podem também encontrar escritos por aí como eritrócitos. Eritrócitos são as hemácias. E os glóbulos brancos também leucócitos, nome diferente, mas para o mesmo tipo de célula, ok? Composição também, 56% do nosso tecido sanguíneo é plasma e 44% são células. E esse plasma, ele forma a matriz extracelular. O plasma é formado por água e sais minerais. 90% do plasma é água e 10% são proteínas e sais minerais. Entendeu, gente? Então, aí, ó, elemento figurado. Eita, essa seta toda hora soma. Elemento figurado do sangue, células, matriz extracelular, plasma. Tudo bem, gente? E possui muita matriz extracelular. Isso aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, tá? As nossas células sanguíneas, elas surgem a partir lá da nossa medula óssea vermelha, ok? Que está no interior de alguns ossos, ok? E a partir de dois tecido mieloide e tecido linfóide. O tecido mieloide vai formar os linfócitos e o tecido mieloide vai formar o restante
das outras células do tecido sanguíneo. Aí aqui eu achei importante trazer para vocês, né, essa questão, ainda mais agora, em época de pandemia, nós temos as nossas células de defesa, que são os nossos glóbulos brancos, os nossos leucócitos, ok? E nós possuímos de 4 a 10 mil leucócitos no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. Se há um aumento no número de células, se tiver, por exemplo, 11, 12 mil, significa que está tendo alguma infecção, né? Porque aumentou o número de células de defesa, né? E no que se refere à sua classificação, nós temos os leucócitos, que nós chamamos de granulócitos, e os agranulócitos. Os granulócitos são os basófilos, eosinófilos e neutrófilos. E os agranulócitos, monócitos e linfócitos. Esses agranulócitos, não é que eles não tenham grânulos, tá, gente? Mas se comparado aos granulócitos, eles têm pouco grânulos, entendeu? E esses granulócitos, basófilos, eosinófilos e neutrófilos, recebem esse nome pela sua afinidade que eles têm com certa substância. Então, por exemplo, os basófilos, eles têm afinidade com substância que tem pH básico, por isso basófilo, entendeu? Eosinófilo tem afinidade por, por eosina, que é uma substância ácida, por isso que são chamados de eosinófilos ou acidófilos, entendeu? E os neutrófilos têm afinidade por substâncias de pH neutro, por isso neutrófilos. Ok, gente? Importante isso. Eu coloquei aqui as células e as suas funções, principais funções, para que vocês possam estar batendo print e estar estudando. Ok? É muito importante, gente. Tecido muscular, nosso tecido é muscular. Característica, pouca matriz extracelular e as células são alongadas. Por que, professor, que as células são alongadas? Porque elas precisam fazer contração muscular. Imagina que isso aqui, ó, alongado assim, ó, elas precisam contrair. Por isso que elas são alongadas, são grandes, porque elas têm que contrair, ok? Função, movimento. Se eu pisco meu olho, músculo. Se eu sorrir, músculo. Se eu expressão facial, os músculos, o meu músculo frontal levanta, né? Tem um músculo aqui por essa região, né? Contração muscular, como o próprio nome diz, músculo, ok, gente? Então, movimentação, classificação do tecido muscular. Nós temos músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. O músculo estriado esquelético é o único músculo voluntário, ou seja, que eu que controlo ele, eu faço o que eu entender dele. Mas eu tenho o músculo liso, que é involuntário, juntamente com o músculo cardíaco, ok? Mas vamos ver agora um pouco sobre o músculo estriado esquelético. Voluntário, possui estrias. Essas estrias estão relacionadas, gente, com a organização da actina e da miosina, a organização dessas proteínas, estão bem organizadas, entendeu? E essa questão de estria, tanto o músculo esquelético quanto o cardíaco, possui, ok? Então, possui estrias, o esquelético, e possui uma contração rápida. Músculo liso, involuntário, é o músculo que nós temos no nosso esôfago, no nosso estômago, no intestino, e eles fazem movimento peristáltico. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não controlo o movimento peristáltico, eu não falo, vai, vem. Não, gente, é involuntário. E esse músculo liso é sem estrias. As fibras não estão organizadas igual nesses músculos que possuem estrias. Entendeu? E ele é uma contração lenta. Okay? Músculo estriado cardíaco, mais conhecido como miocárdio, involuntário. Possui estrias e possui contração vigorosa. Olha só, teve uma vez que eu estava assistindo uma aula, o professor comentou com o aluno dele e falou, professor, não é involuntário não, porque quando eu estou fazendo exercício, eu faço o meu coração bater mais forte. Isso é uma resposta fisiológica, porque quando nós fazemos exercício físico, as nossas células estão precisando de mais oxigênio, porque o exercício físico está fazendo eu gastar energia demais, então estou precisando de mais oxigênio. Tanto é que você fica cansado, você respira, não é? É a carência de oxigênio, então eu estou precisando de mais oxigênio, eu tenho que respirar mais rápido. Sistema nervoso central, que é o responsável.
o sistema nervoso, né? Sistema nervoso periférico, que é o responsável por essa questão meu coração bater mais rápido, meu coração bater mais forte, certo? Aí, músculo estriado cardíaco involuntário possui estrias e contração vigorosa, ok? Algumas considerações sobre o tecido muscular que eu queria falar para vocês. As células do tecido muscular, vocês vão encontrar na literatura como miócitos ou fibras musculares. Então, quem são as células do tecido muscular? Miócitos e as fibras musculares. Ou fibras musculares. Ou miócito ou fibra muscular. É tudo a mesma coisa. Tudo querendo dizer que são as células do tecido muscular. Membrana plasmática dessas células, a gente vai encontrar na literatura como sarcolema. Então, você estiver fazendo a prova do Enem, aí lá, ó, o sarcolema e tal, tal, tal. Você não vai falar, não sei nem o que é sarcolema, porque você está aprendendo aqui, ó, sarcolema, membrana plasmática. O retículo endoplasmático dessas células, nós chamamos de retículo sarcoplasmático. Citoplasma dessa célula, nós chamamos de sarcoplasma. Em miofilamentos é a quitina e a miosina. Importante que vocês saibam também que esse músculo ele é envolvido por membranas, que nós chamamos de epimísio, perimísio e endomísio. O epimísio, ele envolve todo o músculo, tá vendo aqui, ó? Todo o músculo. O perimísio envolve apenas algumas fibras musculares, inclusive esse conjunto de fibras musculares que envolvidos pelo perimísio, nós chamamos de fascículos, estão vendo? E cada fibra muscular é envolvida pela membrana, que nós chamamos de endomísio. Professor, por que eles são envolvidos? Para essas fibras não entrarem em atrito, gente. Entendeu? Essas fibras não entrarem em atrito. Veja como o nosso corpo é algo bastante bem legal, gente. Não é? E nós temos o tecido nervoso. Qual é a função do tecido nervoso, professor? Transmite informação de uma parte do corpo a outra. Nós chamamos de impulso nervoso. Né? Essa informação que transmite informação, isso é impulso nervoso, tá? Só para simplificar mesmo. Ó, gente, nós vamos falar sobre tecido nervoso, tá, gente? Não é sobre sistema nervoso. Então, tecido nervoso, o tecido nervoso, ele é um tecido porque ele tem células, e as células são os neurônios e as células da glia, sendo que do tecido nervoso, 10% compreende neurônios e 90% células auxiliares, que são as células da glia. Não sei se você já tinha ouvido falar em células da glia. Aí, olha só, estrutura do neurônio. O neurônio ele tem o corpo celular, ele tem o núcleo, e observem que do corpo partem ramificações. Essas ramificações nós damos o nome de dendrito, tá? Aí parte outra ramificação mais prolongada aqui, que nós chamamos de axônio. Nós temos essas estruturas roxas aqui, ó, que são chamadas de bainha de mielina, que vão ser importantes no impulso nervoso, que vocês vão ver em fisiologia. E aqui essa região final, terminações axônicas que a gente chama, tá, gente? Não está aqui. Não está aqui, mas é terminação axônica. Essa região vai se conectar com outros neurônios. Então, a gente vai fazer o que nós chamamos de sinapse. Os neurônios, eles podem ser classificados em neurônio multipolar. Veja que tem várias ramificações, estão vendo? Por isso, multipolar. Unipolar, que do corpo parte duas ramificações, ok? E pseudo-unipolar, que parece que é só uma ramificação, mas ela se ramifica aqui em duas. Estão vendo? Por isso, pseudo, que é falso. Parece uma, mas na verdade são duas. Ok, gente? E nós podemos classificar os nervos em nervos sensoriais, nervos associativos, nervos efetores. Nervos sensoriais, eles vão, basicamente falando, eles vão levar a resposta da periferia do sistema nervoso central e os efetores do sistema nervoso central da periferia. E nós temos os nervos associativos, que são nervos que podem conectar o sensorial com o motor ou o motor com o sensorial. Professor, o que são nervos? Vocês estão vendo esse axônio aqui, que transmite os impulsos nervosos?
um conjunto de vários axônios desses neurônios formam um nervo. Isso é um nervo. Entendeu, gente? Isso é um nervo. Okay? E nós temos os gliócitos, ou células da glia, que são células, como eu falei lá, que elas vão servir como auxiliadoras, né? E nós temos os astrócitos, que fazem a nutrição. Não é que eles são vasos sanguíneos, mas às vezes existem neurônios que estão longe dos vasos sanguíneos. Esses astrócitos, eles vão lá, pegam nutrientes do sangue e levam lá para os neurônios, ok? Função de sustentação e regeneração também. Entendeu, gente? Função de sustentação e regeneração. Nós temos os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina, né? Aqui, ó, bainha de mielina do sistema nervoso. Só um momento, gente, do sistema nervoso central. E nós temos as células de Chivan. Essas células de Chivan também vão formar a bainha de mielina, mas é do sistema nervoso periférico, ok? E nós temos a micróglia, que são células de defesa, como se fossem macrófagos, que fazem fagocitose ali nessa região onde estão essas células. E nós temos as células ependimárias, que são células epiteliais colunares, e elas revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula. Ok, gente? Pessoal, então era isso, essa aula que eu queria deixar com vocês, né? Eu espero que eu tenha atribuído alguma coisa no conhecimento de vocês. Pessoal, nós somos uma porta aberta, né, para vocês. Vocês devem, né, depois da aula, estudar bastante, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que vocês consigam realizar o desejo de vocês, e boa sorte mesmo, e bons estudos, gente. Ok, pessoal? E é isso.